Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você passou o seu Natal? Eu passei lendo, escrevendo, deitado, dormindo e descansando. Eu não sou muito de comemorar essas datas não é, festivas, não. Isso é coisa de criança. Eu nunca fui. Não é que depois de adulto que eu me acostumei com isso, não. Não. Isso é coisa de criança. Minha mãe achava interessante, né? Eu gostava de ficar na rua quando era moleque, brincando, independente se fosse Natal, fim de ano, independente. E eu cresci, né, casei, adquiri família e continua a mesma coisa. Mas graças a Deus não tenho nada contra, né, quem celebra, quem, né, gosta de fazer uma festinha com a família, se reunir. Mas não tem nada contra, não. Eu estou falando de mim, não é? Estou falando de mim. Então, cada qual faz aquilo que acha que é necessário, né? Quando tem um tempo, passeio com a mulher, né? Que só tem eu e ela, os filhos tá tudo criado, tem muitos netos, né? Eu, por exemplo, tenho vai completar o oitavo, né? Neto, graças a Deus, 6.0, graças a Deus, 6.0, e aí sucessivamente. Meus queridos, o que eu quero falar nesse vídeo aqui? Quero te agradecer, tá bom? Pelas visualizações aí dos nossos vídeos, pelo nosso trabalho, graças a Deus que a gente tem estudado bastante a palavra de Deus, tem buscado conhecimento e entendimento. Agradecer ao nosso irmão Geraldo por ter me tirado do sistema através dos seus vídeos, e fiquei alguns dias ali falando sobre graça, mas a graça também eu entendi que o tempo, não a graça em si, mas o tempo da graça se cumpriu quando Paulo disse que ele pregou o evangelho a toda criatura que havia debaixo do céu. Esse era o fim do ciclo da graça, do tempo da graça. E ali em Colossenses 1:23 ele disse isso, também em Romanos capítulo 10, o versículo 17 e 18. Então, assim como na Bíblia tem 6 dispensações, a sétima é essa que eu e você vivemos, a era das eras. Qual é a sétima dispensação que nós vivemos? A dispensação do reino estabelecido. E na dispensação do reino estabelecido, que é a sétima, a Bíblia, o número 7 é um número enigmático, né? Assim como 70, assim como 12, assim como 40, né? São números enigmáticos. E assim como 6 também, que é um número enigmático, mas é negativo, não é? Negativo biblicamente falando, tá bom? O que eu estou falando sobre a questão do 6 repetido 3 vezes, tá bom? 666, que era o número do imperador Nero, que também foi chamado de anticristo, né? Não é anter, é anti. Anter é quem vem antes de alguma coisa. Anti, com TI, é contrário. Anti-flama, contrário à flama. Anticorrupção, contra a corrupção. Agora, antediluviano, antes do dilúvio. Anter, 2000, antes de 2000. Então, o que eu quero passar nesse vídeo aqui para você é que quando a gente estuda a palavra de Deus para colocar nas plataformas, porque esse é o meu trabalho, esse é o trabalho que eu gosto, é o trabalho que eu escolhi fazer depois que eu saí do sistema religioso. Então, quando a gente fala sobre os vários assuntos que a gente escolhe, a gente estuda o assunto, depois a gente coloca aqui na plataforma. Então, quando a gente faz isso, muita gente, interessante que essa gente que eu falo é pessoas que se dizem evangélicas,
pessoas que se dizem cristãos, eles querem nos criticar e eu respeito. A pessoa tem a liberdade para fazer o que quiser, né? Eu ouço muito vídeo, eu também gosto de estar muito inteirado de política, apesar de que eu não falo de política nos meus vídeos, mas eu pesquiso muito sobre política. Eu gosto de ouvir, estar a par das coisas que acontecem no Brasil e no mundo, principalmente no mundo, não é? Sobre essa coisa de política. Não é politicagem não, querido, não estou falando sobre politicagem, eu estou falando política, não é? Você sabe que tem gente que fala assim, política é coisa de homem. Não, a política é coisa de Deus, a politicagem que é coisa de homem. Deixa eu mostrar uma coisa para você bíblica, a prova que política não é de homem, é de Deus, politicagem que é de homem. A Bíblia tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. São 4 hostes de anjos. Aí eu te pergunto, por que 4 hostes de anjo e quem criou isso? Foi o presidente tal? Foi o governador tal? Foi o rei tal? Foi o próprio Criador. Então cada anjo, cada um, melhor, tem a sua função. Anjos, que é Malak, que é o mensageiro. Arcanjo, que aquele cara que é da arma, ele é o guerreiro, o arcanjo, o arcanjo. O querube, que é o querubim, ele é o protetor, aquele que foi criado para proteger, a função dele é proteger. E os serafins, que são os adoradores, serafins. Então, cada um na sua função. Então não vem aqui você dizer que política é coisa de homem. Politicagem sim. Quem distribuiu os governos foi Deus. Quem distribuiu funções foi Deus. E a distribuição de funções, a distribuição de poderes é política, tá? Não é politicagem. Politicagem é você usar o poder, usar a sua posição para querer dar rasteira no outro ou para criar contenda, confusão. Isso é politicagem. Ou mesmo você querer usar a política para ganhar dinheiro, ficar rico, milionário. Então isso é politicagem. Política não é politicagem. Politicagem não é política. Então, verdadeiramente, meus queridos, eu quero falar nesse vídeo que o povo evangélico que existe hoje, em todas as denominações, você sabia que eles não sabem, olha o trocadilho de palavra, você sabia que eles não sabem, ou tem muita gente que talvez saiba, que o povo evangélico, ele foi cristianizado com os costumes pagãos. Mas também eu quero falar com isso que não adianta alguém vir querer argumentar assuntos que às vezes não entendem e quer discutir sobre o assunto. Olha, para você, por exemplo, as formas de culto que existe hoje, todas as religiões, foi herdado de onde? Dos costumes pagãos. Só que os costumes pagãos não é só de uma religião, não é só de uma entidade. A cultura dos povos antigos, na cultura dos povos antigos, existe vários tipos de adoração, ajuntamento, agrupamentos. Então, por exemplo, você pega hoje, vamos botar aí o casamento religioso, que é feito dentro de um templo evangélico, ou às vezes é feito dentro de um sítio. As pessoas escolhem, né? Os pais ou os noivos mesmo escolhem. Então a noiva sempre chega de branco
e ela vem rodeada de flores. Em alguns lugares, dependendo da cultura, até frutos são trazidos. Então, de onde que surgiu isso? Da Bíblia? Você não encontra isso na Bíblia. Então, de onde surgiu? De culturas pagãs. Outra coisa, quando você observa os pastores, os líderes, ensinando aos seus membros que os seus membros têm que procurar uma igreja, aceitar a Jesus e começar a adorar a Jesus. Onde que está isso na Bíblia? Na Bíblia tem aceitar Jesus e frequentar uma igreja? Por quê? Porque igreja, no primeiro século, era o corpo de Cristo. Mas o que as culturas pagãs fizeram com os povos? Começaram a mostrar que igreja, sinagoga, é um templo religioso. Com uma placa, com CPF e tudo. Tem templo aí que tem até a foto do pastor na placa, a esposa dele. E às vezes até na placa fala assim, pastor presidente, fulano de tal. Pastor presidente, fulano de tal. Aí eles colocam membro no ministério. Aí vai para a Bíblia e procura isso. Você acha? Claro que não. Você não acha isso. Os dízimos, que lá no Antigo Testamento foi instituído, a visão era que as 11 tribos de Israel sustentassem a 12ª tribo, que era a tribo de Levi, costume dos cananeus. Por que chegou até os nossos dias esse dízimo em dinheiro e em nome de Deus? Culturas pagãs, culturas que vieram atravessando os séculos e chegou até nós. Aí você fala, não foi cultura pagã não, foi Deus que mandou. Mas Deus mandou quem? Quem e o que? Deus mandou quem dá o dízimo e o que era o dízimo. Então por que a igreja evangélica ainda continua fazendo uma coisa que dentro da cultura secular do passado era uma cultura cananeia? Era o povo cananeu, era o povo que nada tinha a ver com esse povo de hoje. Nada tinha não, nada tem a ver com esse povo de hoje. De onde surgiu isso? O povo foi cristianizado com esses costumes. Quando você olha para um templo religioso chamado de igreja, você já prestou atenção onde fica sentado os magistrados? Lá no fundo, você vê aquele monte de cadeira, e a cadeira principal é do pastor presidente. De onde que saiu isso? Me mostra na Bíblia onde que está registrado isso. Sabe de onde veio isso? Costume? Povo pagão. E às vezes você fala assim, mas eu não sabia. Mas infelizmente, queridos, essa é a verdade. Então é fácil você saber das coisas, só você pesquisar. Digita aí no seu celular, no seu notebook, no seu iPhone, no seu, sei lá, onde você quiser, no seu computador, pesquise alguma coisa. Sabe o que acontece, queridos? Hoje, eu estava falando sobre o Natal. Hoje o mundo inteiro sabe que Jesus, ele nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o povo evangélico, o povo que se diz cristão, uma boa parte deles comemoram. Mas eu nem estou intrometendo no direito de cada um, não. Muita gente que diz que é cristão comemora por não saber que também é um costume pagão. Essa questão da Saturnália, solstício, essa questão de guirlanda,
essa questão de Papai Noel, né? O nome Papai Noel, para quem gosta de estudar a numerologia, gosta de estudar os padrões numéricos, né? Gosta de estudar as palavras, né? Papai Noel, Noel, né? Se você prestar atenção, Noel, no inglês, você sabe o que significa, né? Não. El, no hebraico, é Deus. Papa, em latim, papai. Então você falaria assim, papai não é. Ou seja, Deus não é papai. Porque Papai Noel. Deus não é meu pai. Ou Deus não é pai. Então são coisas que quando as pessoas passam a ler, a pesquisar com mais afinco, as pessoas vão tendo a ideia do que realmente é o mundo pagão. Então o povo evangélico, ele foi cristianizado com esses costumes pagãos, não é? E eu quero repetir, não adianta alguém vir querer argumentar ou até mesmo refutar, não é? Assuntos que às vezes as próprias pessoas não entendem. Então, o bom seria se as pessoas que sabem ler, que têm recurso para pesquisar, pudessem perder um pouco da preguiça e começar a pesquisar as coisas. Seria muito melhor, não é? Mas eu quero aqui agradecer a vocês que entendem o que eu estou falando, que vocês continuem buscando conhecimento, entendimento. Um abraço aí aos nossos irmãos do Evangelho Eterno, que graças a Deus, através de vocês, eu estou feliz, não é, na divulgação do Evangelho Eterno. E como eu disse, na graça, eu saí do sistema através das mensagens do nosso irmão Geraldo Moraes, né? Fiquei um tempo falando sobre graça. Depois, quando eu fui estudando, continuando, eu entendi que o tempo da graça, não a graça em si, mas o tempo da graça tinha terminado quando Paulo pregou o evangelho a toda criatura que havia debaixo do céu da sua época. Colossenses 1, 23, Romanos 10, 17 e 18. Aí, através do nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, eu comecei a entender que nós vivemos a última das dispensações. Qual delas? A sétima. A sétima dispensação é a dispensação das eras, a dispensação do reino de Deus estabelecido. Em que dispensação Deus estabeleceu o seu reino? Na última, na sétima dispensação, tá bom? E foi através desses irmãos que eu saí de vez do sistema e entrei aqui nas redes sociais falando do Evangelho Eterno, o reino de Deus estabelecido. Deus te abençoe, tamo junto. Obrigado, bom fim de semana a todos e vamos continuar falando do Evangelho Eterno. Tchau, Deus abençoe.